Você pode até me dizer que toda essa fama do Stephen King é superestimada, mas você não pode negar que ele tem uma vasta obra literária publicada e que, com toda certeza, ele é um ícone pop, principalmente do gênero da literatura do terror e também dos cinemas, por que não dizer. Eis que eu vou trazer a crítica de um livro que é muito especial, afinal é o primeiro livro escrito pelo autor. Ele escreveu quando tinha 18 anos e uma dúvida e uma inquietação que ficou em mim é se ele era um bom autor lá na sua quase adolescência, quase sua vida adulta, ou se de fato ele se tornou um bom autor. Vou dizer para vocês o que eu achei dessa primeira obra, o que eu achei sobre as primeiras empreitadas do Stephen King para o terror psicológico. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aqueles seus amigos que gostam de dar aquela boa corridinha no final da tarde. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro A Longa Marcha, livro que veio pela editora Suma de Letras, que veio também com o pseudônimo do Richard Bachman, que, para quem não sabe, é um dos pseudônimos utilizados pelo Stephen King em um período que ele queria escrever coisas que eram um pouco mais ácidas, um pouco mais nihilistas, e ele não queria utilizar o seu próprio nome, até mesmo por um certo medo de que seu nome no mercado editorial ficasse um pouco usado demais e se tornasse cansativo, as pessoas parassem de ter essa procura. Agora eu vou deixar esse livrinho aqui para deixar a foto e eu ficar mais tranquilo. Mas nesse livro a gente vai conhecer o personagem do Ray Gardner, que é um adolescente de 18 anos que resolve, em um mundo distópico, participar de uma corrida chamada A Longa Marcha. Nessa corrida, 100 jovens são escolhidos anualmente para percorrer um trecho determinado por uma equipe. Esse trecho, por sua vez, ele tem começo, porém não tem fim. Mas como é que um trecho de corrida não tem fim? Porque aqui esses jovens vão correr a uma velocidade mínima até que reste apenas um dos competidores. Isso mesmo, eles vão acabar morrendo nesse percurso. Para ser mais claro, eles têm uma velocidade mínima para percorrer essa corrida. Caso eles acabem diminuindo a velocidade ou tendo algum acidente no percurso, os soldados que estão ao lado deles durante todo esse tempo dão uma advertência. Na terceira advertência, eles acabam sendo mortos por tiros desses mesmos soldados. Eis que a gente vai acompanhar toda a trajetória desse garoto, que é um adolescente com sonhos como qualquer outro, e que decide entrar nessa marcha em busca do grande sonho ou do grande prêmio, que aqui é tudo aquilo que você desejar. Seja dinheiro, seja casa, seja benefícios, seja favores, ou seja, nunca mais ninguém poderá negar nada a essa pessoa. Mas será que vale a pena percorrer essa longa marcha? Eu vou dizer para vocês que a longa marcha tem uns percursos que são um pouquinho difíceis de serem percorridos. Só que, ao contrário, para nós como leitores, vale muito a pena percorrer a longa marcha dessas páginas, já para eles, com toda certeza, não vale a pena. Eu vi muitas críticas desse livro referentes à ideia de que não é muito explicado o que é a longa marcha, de onde ela surgiu, porque aqui de fato a gente vai acompanhar a história do Ray, que começa a contar a sua trajetória e aos poucos a voz dos outros jovens vai endossando um pouco mais a nossa história, apenas para que a gente consiga se sentir ativo durante o caminho e para que a leitura não seja tão pesada, afinal são apenas corredores, então não tem grandes coisas acontecendo no decorrer dessa corrida. Só que quem gosta de Stephen King sabe que ele escreve muito bem e vou dizer para vocês que o primeiro livro dele não vai ser diferente. Esse livro foi escrito por ele com 18 anos em 1965. Então muitas pessoas vão dizer, nossa, mas como assim primeiro livro? Carrie a Estranha foi o primeiro livro a ser publicado. Sim, Carrie a Estranha foi publicado em 1974, de fato o primeiro livro do mestre publicado editorialmente, só que o primeiro livro escrito por ele aos 18 anos é esse livro aqui, que foi publicado em 1979 com esse mesmo pseudônimo. Então aqui a gente vê um autor de muito sucesso que está começando a escrever, testando alguns elementos literários, testando metáforas. Isso é muito interessante para você ver que, de certa forma, ele já tinha uma habilidade muito apurada. A gente pode levar em consideração também que ele já escrevia diversos contos. E eu vou levar em consideração essas escritas que ele tinha, essas tentativas, para justificar um pouquinho dessa história.
Aqui, como eu falei, as críticas acerca desse livro geralmente eram sobre o fato de não ter muitas explicações. Esse livro não conta de onde vem essa grande competição, ou não tem essa questão de um grande final com um arco fechado, onde a gente vai ver essa história de vingança, onde as pessoas maldosas caem. Aqui, de fato, a gente vai ver uma história que, de certa forma, é trágica, é triste, é pesada, de jovens que estão em busca de um sonho esse que eles nem mesmo entendem. E é por isso que eu posso dizer aqui que, pelo menos na minha ótica, é meio que um livro autobiográfico. Quando Stephen King escreve aos 18 anos sobre A Longa Marcha, ele já havia escrito diversos contos e enviado para diversas revistas. E se você já leu alguma biografia do Stephen King, inclusive Coração Sangrento, se eu não me engano esse é o título da Dark Side, vale muito a pena, você deve saber que ele recebeu diversos nãos. Inclusive ele tinha um prego na parede e nesse prego ele ia colocando as cartinhas de recusa. E essas cartinhas chegaram a ser tantas que ficaram realmente de fato maços e maços e maços grudados naquele prego. Então, essa ideia da longa marcha, dessa busca por um objetivo que não tem muito sentido, numa corrida que parece que é tão cansativa, que de fato não faz jus ao grande prêmio, para mim pelo menos poderia ser uma autorreferência à própria história do autor, que há muito tempo corria pelo sonho de ser um escritor, que de fato ele nem sabia o que era, não era tão palpável assim, e que esse cansaço, pelo menos para ele, naquele jovem mais nihilista, poderia ter um fim não tão feliz assim, que graças a Deus não foi o que aconteceu. Stephen King é um autor premiadíssimo, um autor que tem diversos livros e que conseguiu com todo o seu mérito trazer várias histórias extremamente criativas. Eu gostei muito, principalmente pelo fato dele não dar essa explicação e para mim por ter tido esse tom mais autobiográfico. Afinal, quanto de nós não perseguimos longas marchas em busca de objetivos que a gente não sabe de fato o que são, se são tão palpáveis. Aquela coisa tipo de você percorrer 5, 6 anos numa universidade em busca do grande diploma que você não sabe de fato o que vai ser a tua vida posteriormente, ou até mesmo de você percorrer uma carreira muito acirrada no teu trabalho em busca daquela promoção. É como se de fato você estivesse percorrendo uma longa marcha, passando por diversas coisas pelo caminho, coisas essas que podem ser muito pesadas, ou podem não ser tão pesadas assim, mas que vão te incomodar. Até mesmo muitas pessoas acabam passando por processos onde você fica com o teu psicológico em nada, para chegar no final, nesse grande prêmio, e perceber que ele não era tão palpável assim, que a tua vida não vai mudar do dia para a noite. Então, às vezes, é necessário que você olhe para onde você quer chegar de fato, se vale a pena você percorrer aquele caminho gigantesco, se as suas razões são palpáveis, para que de fato você não entre em uma roubada. E se você acha que não faz sentido jovens aderirem a essa ideia da longa marcha, você pode pensar em diversas situações contemporâneas, como seitas suicidas, como cultos muito estranhos e como várias coisas contemporâneas, onde um grupo de pessoas acabou entrando numa lógica bem furada por uma ideia extremamente rasa, só que dentro daquele grupo e daquele coletivo fez sentido. E o que acontece nessa história, essa competição, é algo que já está estruturado na sociedade, então por isso que ele tem a sua validade e sua lógica na ausência da lógica. Então vou dizer para vocês que vale muito a pena. Com toda certeza ele não é um livro que vai ter grandes acontecimentos. É muito diferente de um livro do Stephen King como Novembro da 63 ou Sobre a Redoma. Ele é um livro mais cru, mas com toda certeza é um ótimo livro, principalmente de suspense psicológico. Então, como sempre, finalizo essa crítica agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. E lembrem-se que o espaço aqui embaixo é um espaço aberto e democrático para a gente trocar aquela ideia, desde que seja com educação, mas principalmente para a gente colecionar aquelas dicas de filmes, séries e livros que conseguem tirar a gente do nosso campo de conforto.